estudantes da Rede Pública do Amazonas, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Adriana Maciel Antonácio e hoje a gente vai ter uma aula especial sobre netiqueta. Venham comigo que a gente vai começar já. A gente vai aprender regras de etiqueta para uso em ambientes virtuais de aprendizagem. Primeiramente, a gente vai ver uma breve contextualização dos espaços de aprendizagem. Depois nós vamos ver regras de netiqueta, que eu vou já contar para vocês o que é. E por último, procedimentos padrão do aula em casa, ou seja, como vocês devem se comportar durante esse período do aula em casa na internet. Nós temos aqui, à minha direita, o quadro negro, que a gente costumava chamar, mas que na verdade é verde, e a gente tem também o giz. Vocês, quando eram crianças ou muito pequeninos, devem ter se deparado, ou os pais de vocês, com a aprendizagem centrada nas tecnologias mais remotas, como o quadro e o giz. Era o que a gente dispunha à época para ministrar as aulas. Hoje, vocês já são uma geração muito mais conectada, que tem linguagens híbridas, que mescla aprendizagens de todas as formas, inclusive internet, televisão, que é o exemplo do aula em casa, e outros recursos e estilos de aprendizagem. Ok? Vamos pensar um pouquinho sobre esses estilos. O advento das novas tecnologias, principalmente da internet, evidenciou a questão da aprendizagem além dos muros da escola. Qualquer lugar é propício para o aprendizado, não há necessidade da presença física e síncrona dos envolvidos no processo. O que eu quero dizer com isso, meus queridos alunos? Eu, professora Adriana, não preciso estar no mesmo espaço físico que vocês para que a aprendizagem ocorra. A gente pode interagir em diferentes espaços, em diferentes contextos. Vocês podem estar em casa e eu aqui no estúdio, ou a gente pode estar em locais diferentes que, mesmo assim, a aprendizagem vai acontecer, ok? E é essa aprendizagem que a gente espera construir na aula de hoje. Para Gomes, a tecnologia é líquida. Ela permeia praticamente todas as nossas práticas sociais. Ela é influenciadora mesmo na sua ausência. O que eu quero dizer com isso? Que a tecnologia, ela pode estar em todo o globo, gente. Ela pode envolver todos vocês. Ela vai ocorrer mutuamente em diferentes continentes. Ela vai se permutar e se envolver com vocês de diferentes formas. Vocês hoje são uma geração muito diferente das gerações nas quais eu vivi. Então, vocês aprendem de forma diferente. E nós precisamos construir essa aprendizagem de forma que vocês estejam dotados de capacidade, tanto na aprendizagem lá do giz e do quadro, quanto nessa aprendizagem tecnológica, nessa grande rede de conexões que é o mundo nos dias de hoje. Ok? Vocês sabem o que é netiqueta? Vamos lá agora pensar um pouquinho sobre o que significa essa palavra e como se constrói a aprendizagem diante dela. Netiqueta é um conjunto de regras e conselhos sobre os comportamentos que são aceitáveis na internet. Geralmente, ensina alguém a interagir e a usar a internet da melhor forma possível. Ou seja, através da netiqueta vocês vão otimizar o uso da internet para que vocês possam utilizá-la ao prazer de vocês, para que vocês possam utilizá-la para aprender, para que vocês possam interagir da melhor forma, para que a internet seja uma ferramenta em sua completude e não somente para deleite, para distração e para diversão, ok? Vamos ver o que significa a palavra agora, na sua forma geral? Aqui nós temos a palavra net, mais a palavra etiqueta. Net, como nós sabemos, é um termo em inglês que significa rede. Não é à toa que vocês falam o tempo todo em rede. Rede social, rede de relacionamento, rede de conexões. E vocês costumam chamar isso de net. Vou te mandar uma mensagem na net. Vou te mandar um torpedo na net. Entre diversas outras formas de interação. E etiqueta. O que são etiquetas, gente? São normas sociais que vocês, alunos, e todos nós, seres humanos, precisamos utilizar no nosso cotidiano. Então, a gente segue um conjunto de normas sociais para a gente viver em harmonia,
Vocês estão cientes de que vocês podem falar de um determinado jeito, vocês não podem falar de outro, ok? É isso que a gente vai aprender na aula de hoje. Na imagem ao lado, eu tenho 2 colegas saindo do computador, né? É claro que é uma imagem fictícia, e se dando bem, apertando as mãos, ou seja, construindo uma relação madura e uma relação que não vai ferir ou magoar os sentimentos de nenhum dos dois, ok? A gente pode, meus amores, pensar em etiqueta, então, como uma forma de melhor interagir com os colegas. Processo pelo meio do qual eu evito os problemas, aquilo que vocês chamam de tretas na internet. Através da netiqueta, eu preciso ter respeito com o que o outro pensa. Né? Em algum momento, algum de vocês já foi magoado pelo que o colega postou no Facebook, ou pelo que o colega postou no Instagram, ou pela forma que o colega falou com você no WhatsApp, não é verdade? Então, se vocês precisam conviver sem se magoar, sem se ferir, sem ferir o coleguinha, vocês precisam aprender a conviver também nas redes, ok? Olhem aqui ao meu lado os ambientes onde precisa haver a netiqueta, ou seja, onde precisa haver uma etiqueta, uma norma comportamental na internet. A gente tem o YouTube, a gente tem o Twitter, né, que são mensagens curtas, a gente tem o Facebook, que tem uma infinidade de possibilidades para utilização, e a gente tem o Instagram, também como um outro exemplo, onde a gente precisa ter o mínimo de discernimento para evitar estresse, para evitar treta, para evitar dor de cabeça e para evitar que se dissolvam amizades tão queridas, ok? Vamos ver onde que a gente pode aprender e, ao mesmo tempo, a gente precisa saber se comportar. Ok? Aqui a gente tem os ambientes virtuais de aprendizagem. Esse aqui que eu estou mostrando para vocês é o ícone do Google Classroom, ou o Google Sala de Aula. É um instrumento da Google for Education, né, que é da Google, mais voltado para os alunos, voltado para as escolas e voltado para a aprendizagem. O Google for Education é um ambiente como se fosse uma sala de aula normal, mas onde você vai aprender. Você vai ter o seu professor, você vai ter os seus colegas e você precisa aprender a lidar com isso de forma que você não fira, não magoe, não chateie ninguém naquele ambiente também de aprendizagem. Afinal de contas, você pode escrever aquilo que você quer, assim como você pode falar também aquilo que você deseja, né? Nós somos livres, a gente tem liberdade de pensamento. Aplicativos de troca de mensagem, a gente também precisa ter na etiqueta. Se você vai mandar uma mensagem no WhatsApp aí para a namorada, para o namorado, para o pai ou para a mãe, você precisa ter cuidado. Você fala diferente com um e você fala diferente com o outro. Por que isso acontece, professora Adriana? Porque a linguagem que você usa com cada um é diferente. Então, você precisa aprender que tem regras de convívio no WhatsApp também. Tá, meus amores? E na aula em casa, como que eu vou utilizar as regras de etiqueta? Tudo o que você precisa saber, a gente vai pensar agora juntos, ok? Primeiramente, você precisa se colocar no lugar do seu colega e dos seus professores. O que você gostaria ou não gostaria de ler na internet? Há coisas que incomodam, não é mesmo? Que magoam, que ferem. Então, o que eu vou dizer, o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer dentro da internet que vai magoar durante a minha aula em casa, né? Que regras de netiqueta eu preciso fazer com que ocorram para que eu não fira o meu colega, para que eu não desrespeite o meu professor, o meu gestor, que pode estar ali no Google Classroom, no WhatsApp da turma ou algo do gênero. Muitos professores, meus amores, eles têm dificuldade em ter grupos de WhatsApp com os alunos exatamente por conta disso. Os alunos não têm maturidade sobre o que postar. E no aula em casa é igual. Vocês têm o chat, por exemplo, né? Quando vocês estão assistindo uma aula, vocês podem interagir no chat. E vocês precisam ter cuidado sobre o que vocês falam nesse chat. Porque vocês podem acabar ferindo ou magoando um colega, um professor, ou o próprio professor que vai estar aqui ministrando a aula para vocês. Isso é na etiqueta. É eu saber conviver com maturidade, independente da rede social ou do canal de comunicação cibernético que eu esteja usando. Ok? Então, vamos continuar, meus amores.
Seja direto, evite textos longos e que não serão lidos devido à quantidade de informação no chat. Vocês sabem que o chat, né, em português, ou chat, termo em inglês, ele é algo que a gente usa para mandar a comunicação rápida. Então, se você escreve um texto muito longo, você descentraliza aquela informação do seu cunho e do seu objetivo, e você faz com que o colega não leia, você atrapalha o texto do colega que poderia ter sido lido, mas o seu era muito longo, estava acompanhando do colega e causou um problema ali no chat e dificultou a aprendizagem ou a leitura de alguém. Então, nesse sentido, o conselho da professora Adriana é: não escrevam textos longos demais. Mandem a sua pergunta, mandem a sua postura, aquilo que vocês consideram sobre a atividade, mas se contenham. Não escrevam muito, tá? Eu sei que a professora Adriana fala muito, mas na hora de escrever no chat, tenhamos cuidado com o número de letras. Evite o uso de palavras agressivas, gente. Palavrões. Quem é que gosta de ser chamado por um palavrão? Vocês não gostam quando chamam palavrão para vocês. Por que vocês vão chamar palavrão na hora do chat? Nananina, não. Vocês são meninos educados, vocês vão estar na escola. O chat é basicamente a mesma coisa que a escola. Não pode chamar palavrão. Aquilo é uma sala de aula, vocês precisam respeitar o professor e os seus colegas. E o pai dos seus colegas, que nesses períodos de quarentena estão assistindo a aula ao lado de seus filhos. Ok? Não esqueçam, gente, nada de palavrão. Discordar, gente, é um processo natural. Todo mundo discorda de todo mundo. Tem gente que gosta de azul, gente que gosta de amarelo, gente que gosta de vermelho. Você não é obrigado a gostar ou concordar com o posicionamento do professor, mas você precisa respeitar o posicionamento do professor, do seu colega, do seu vizinho, do seu pai, da sua mãe, não é? Às vezes, esse período trancado em casa, todo mundo junto, vocês já vão ter aí umas tretas, como vocês costumam dizer, por conta da convivência muito enfática, muito incisiva, muito próxima. Então, assim, a gente tem que saber discordar sem ser grosseiro, sem ser ofensivo, né? Diga para o professor, eu não vejo essa questão dessa forma, ou para o colega, eu não interpreto esse texto desse jeito, né? Tudo pode ser dito, gente, mas com cautela e com sabedoria. Lembre-se que é um ambiente de aprendizagem e, portanto, você deve escrever de forma a ser entendido. Prestem atenção naquilo que vocês estão escrevendo, não é escrever de qualquer jeito, usando um monte de gíria, né? Um texto extremamente informal. Evite o texto excessivamente informal, mantenham um pouco da formalidade, afinal de contas, estamos numa sala de aula virtual, mas o aula em casa é uma sala de aula, ok? Sobre a informalidade já falamos. Pense antes de escrever. A mensagem que estou prestes a mandar irá contribuir de alguma forma para a aprendizagem individual e coletiva? Aquilo que você está dizendo vai fazer alguma diferença na vida do seu professor, do pai do seu colega ou do seu pai, ou dos alunos que estão assistindo a aula em casa? Eu preciso dizer isso é produtivo efetivamente? Se for produtivo, você fala, você escreve no chat. Se não for, você deixa o pensamento, discute com a sua mãe, com o seu pai que está ali ao seu lado, ok? Vamos ver algumas imagens, importantes antes da gente finalizar. Aí nessa cartela, vocês estão vendo uma conversa que está um pouquinho miudinha. Eu vou pedir para eles jogarem na TV interativa aqui que a gente tem, para que vocês enxerguem melhor essa imagem, se possível, para que vocês vejam como a forma que a gente escreve, aquilo que a gente diz, faz toda a diferença na compreensão. Se vocês colocam um texto demasiado informal, sem o cuidado com a grafia, sem o cuidado com a escrita, esse texto vai atrapalhar a compreensão. Então, eu preciso saber escrever, eu preciso pensar na forma como eu estou escrevendo para que o outro compreenda. Aí a menina está falando no computador com o coleguinha e nenhum consegue entender o outro por conta da dificuldade comunicativa em virtude da linguagem muito informal, ok? Gente, vocês precisam ter filtro. Filtro é eu pensar naquilo que eu vou dizer. As pessoas não falam hoje na internet, fulano, tu tem que ter filtro. Cuidado, tu fala demais, tu se expõe demais, tu fala mal de ciclano, de fulano, daqui a pouco ninguém gosta de ti.
É a mesma coisa no Aula em Casa. Tenham filtro. Pensem na utilidade daquilo que vocês irão falar e na relevância daquilo que vocês irão falar. Gente, netiqueta, você é o que você posta. Que imagem que vocês querem que as pessoas tenham de vocês? Que vocês não sabem escrever, que vocês são grosseiros, que vocês chamam palavrões? Ou vocês querem que o professor pense que vocês são alunos exemplares, estudiosos e que vão ter um futuro brilhante pela frente? Pensem nisso. O que você posta é o reflexo do seu comportamento na sociedade. Ok, amores? Não precisa gritar. Quando você escreve em caps lock, caixa alta, seja lá maiúscula, o nome que vocês dão para isso, vocês estão gritando na internet. Não tem necessidade de gritar. Só escrevam com letra maiúscula aquilo que for o início da frase, o nome próprio. Utilizem as regras que vocês aprenderam muito bem com o professor de português de vocês. Eu tenho certeza que vocês sabem disso. Não gritem no chat. Falem com tranquilidade e só usem o maiúsculo quando necessário. E por último, gente, uma frasezinha muito bonitinha que vocês veem o tempo todo na internet. Keep calm e siga na etiqueta. Ou seja, mantenham a calma e sigam as regras de netiqueta, que vocês vão aprender muito mais. Os professores vão sair do Aula em Casa satisfeitos e todo esse período complicado que a gente está passando vai terminar com muita tranquilidade e muita educação. Um beijo da professora Adriana e até a próxima aula.